Calma aí, deixa eu colocar para gravar. Foi. Então, deixa eu colocar aqui a nossa aula. Ai, de novo tá dando aquele problema de não aparecer a minha aula. Calma aí. Poxa. Não sei por que tá fazendo isso. Calma aí. Peraí, deixa eu ver o que tá acontecendo. Por que que ele não aparece meu material aqui de PowerPoint? Calma aí, gente. Agora foi, calma aí. Todo mundo tá visualizando aqui o slide do PCR? Sim. Sim. Certo, então vamos lá. Joia. Bom, eu já tinha comentado com vocês que o segundo bimestre, ele é bem focado, tá, na PCR. Então, a gente começa com PCR convencional e vamos ver vários exames dessa PCR convencional e depois vamos vendo as derivações desse exame. Como eu comentei até lá no fórum, né, que eu solicitei assim, uma especial atenção e dedicação de vocês quanto a esse conteúdo, não é porque ele é difícil, tá? Basicamente, as partes mais difíceis foram no primeiro bimestre. O fato é que esse é o exame principal da área de biologia molecular. Então, assim, é fundamental entender como ele funciona. Não só o aspecto teórico, mas quando a gente voltar, nós vamos fazer aulas práticas de PCR. Então, como ele é o principal exame, é muito importante aprender ele. Mesmo que num futuro, né, eu não tenho interesse de trabalhar na biologia molecular. Mesmo assim, gente, para a formação é sempre assim, fundamental aprender de tudo um pouquinho, porque torna a gente profissionais mais versáteis, tá? Então, essa primeira aula, que vai durar um tempão, tá? Essa aula tá dividida em 3 aulas, só sobre PCR convencional. Como eu coloquei lá para vocês, olha, desculpe que as aulas são assim mais longas, mas como esse exame ele é fundamental, é melhor aprender tudo, tá? Partir então daquela ideia de que não tem partes menos importantes, tudo é importante em PCR. É só a gente pensar que o exame para diagnóstico, só um minutinho para eu ver quem chegou ali. É só a gente pensar que o exame para diagnóstico de COVID é a PCR, tá? Então, todos os exames, assim, o carro-chefe de um laboratório de biologia molecular é a PCR, tá? Então, voltando ali na nossa aula. Voltei? Dá para ver certinho? Sim. Joia. Então tá, vão pontuando para mim, porque não sei porque às vezes o slide não dá transição, aí vocês têm que estar apontando para eu saber, tá? Então vamos lá, deixa eu só um pouquinho aqui que é participação especial, calma aí. Fala, filho. O tio dele na gaveta. Tem que tomar cuidado. Deixa eu ver, machucou? Calma aí, gente. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Participações especiais, calma aí. Então tá, vamos lá. PCR, gente, primeira coisa, a PCR, ela imita uma replicação. Lembra da replicação do DNA na genética? Então, se a replicação, ela tem por objetivo fazer cópias de DNA, a reação em cadeia da polimerase também, ela faz cópias das moléculas de DNA, porém, isso é in vitro, é de maneira artificial, porque a gente vai montar a PCR dentro de um tubinho Eppendorf. Então, a PCR, primeira coisa, é uma replicação in vitro, artificial, tá? Calma aí.
Bom, outra coisa particularmente importante. Na PCR, diferente da replicação, considerando lá uma célula humana, a replicação ela copia os 46 cromossomos. A PCR não, tá? Ela é uma técnica na qual você vai replicar ou copiar ou amplificar no sentido de aumentar a quantidade de apenas uma região no DNA, que é o alvo, tá? Então, se você quer fazer o diagnóstico de uma doença, é óbvio que você está querendo identificar um gene em específico. Então, é só essa região alvo que vai ser amplificada. Fazer um adendo aqui importante, tá? Toda vez que eu chamar uma região do DNA em específico de alvo, olha, eu quero estudar um DNA alvo, eu quero verificar um DNA alvo. O termo alvo na biologia molecular é aquela região no DNA que você vai estudar. E depois eu até complementei aqui no slide lá na aula gravada, porque depois nosso próximo conteúdo chama marcadores moleculares. O que é um marcador molecular? É a região alvo de estudo, tá? Então, quero identificar, como depois vocês vão ver mais para frente, o sexo de um bebê. Então, para eu identificar o sexo de um bebê, eu tenho que ter uma região do DNA alvo. Essa região alvo é um marcador molecular. Assim como lá para o diagnóstico de COVID, eu não analiso qualquer região do genoma do vírus, eu analiso um determinado alvo. Quem é esse alvo? É um marcador molecular, tá? Então, na PCR, você não estuda todos os cromossomos do indivíduo, você estuda somente aquela região alvo, ou seja, aquele marcador molecular. E aí, como a PCR, ela replica a quantidade de DNA, ou seja, ela aumenta em número de cópias, você não vai copiar todos os cromossomos, você vai copiar, aumentar o número de cópias apenas dessa região alvo, tá? Bom, e por isso que tem aqui esse esqueminha, que é também, preste atenção agora, porque também é exatamente aqui que é a atividade que está lá no fórum, né? Na atividade do fórum fala assim, olha, a PCR, né, é um exame que mesmo que você tenha uma baixa quantidade de DNA, ela vai te fornecer condições de você estudar uma determinada região. Por quê? Porque como a PCR é uma replicação in vitro, ou seja, ela amplifica, ela aumenta a quantidade do teu alvo de estudo. Por isso que lá na aula de... Só um pouquinho aqui. Por isso que lá na aula de extração de DNA, lá nos parâmetros de qualidade, eu falava assim, olha, a gente tem que se preocupar com a pureza e a integridade do DNA, porque a quantidade, nós teríamos lá um exame que faria com que mesmo que com um bulbo capilar, um fio de cabelo, fosse possível identificar um indivíduo. Por quê? Lá já eu estava me referindo que existe a PCR. Mesmo com uma baixa quantidade de DNA, existe uma técnica que amplifica, ou seja, aumenta a quantidade dessa amostra. No caso é a PCR. Teoricamente, por que teoricamente? Porque vai depender do exame de PCR, mas teoricamente a PCR é feita para a seguinte situação. Mesmo você tendo apenas um duplex de DNA alvo, então pensa lá, tenho só uma cópia de um cromossomo 1. Lembra lá, do cromossomo 1 ao cromossomo 46, né? Nós temos lá os cromossomos duplicados, lembra? Mas mesmo que você tivesse uma única cópia desse duplex, a PCR, teoricamente, ela tem condições de, a cada ciclo que ela vai copiando, ela aumenta essa quantidade de DNA em bilhões de cópias. Depois vai ter uma aula específica, que é da semana que vem, que eu vou explicar como que acontece essa amplificação, ao ponto de você entrar com um duplex de DNA e ao final ter bilhões, tá? Não é o foco da aula de hoje. Mas a PCR, ela tem condições, então, de aumentar o número de cópias, ao ponto de você conseguir depois visualizar o teu resultado em uma eletroforese.
A PCR convencional, tá? Que já é importante ressaltar o seguinte: a PCR convencional, ela é qualitativa. Lembra que a gente já comentou sobre isso, né? Então, se a PCR convencional é qualitativa, significa que na eletroforese eu vou ver o meu resultado somente como positivo ou como negativo. Então, aqui nesse exemplo aqui, olha, dessa eletroforese, o alvo de DNA tem 236 pares de bases. Esse é o meu alvo, é a região do DNA que a PCR amplificou. A canaleta 1 é o LEDER, né, que nos dá aquela estimativa visual do tamanho da nossa amostra. E a amostra, a canaleta 2 e 3, olha, são, no caso, não, só 2. 2 é o paciente que foi positivo. 3 é o controle positivo, ou seja, uma amostra conhecida de aspergilos. E 4, nosso controle negativo. Como o PCR é o nosso exame principal, depois eu vou fazer um momento em separado, não na aula de hoje, tá? Explicando a importância dos controles na reação, tá? Mas na PCR, como convencional, principalmente por ela ser qualitativa, a gente sempre vai usar os controles negativo e positivo. Então, controle positivo é uma amostra conhecida do DNA-alvo. Controle negativo, vai todos os reagentes da reação, menos uma amostra de DNA. Mas depois eu explico isso em separado, para não ser muita informação de uma vez só, tá? Até aqui tudo bem? Posso seguir em frente? Sim. Joia, perfeito. Bom, importante, a PCR é uma reação cíclica. O que é isso? Depois a gente tem na aula da semana que vem, o foco é exatamente essa etapa aqui, que a gente chama de amplificação, o que acontece lá no Eppendorf, tá? Mas já é importante ficar claro que é uma reação cíclica. O que é uma reação cíclica? Na PCR, a gente caracteriza ela como uma reação cíclica, porque, preste atenção nisso. Então, teoricamente, a gente entra com uma fita só de DNA duplex, certo? Essa fita inicial, né, é o nosso substrato, é o nosso molde. No primeiro ciclo, tá, aqui em 1, tá? Notem que aqui nessa figura eu tenho 3 ciclos. Ciclo 1, ciclo 2 e ciclo 3, tá? Notem que no ciclo 1, essa primeira fita de DNA que entrou como molde ou substrato, ela vai ser utilizada como molde para a produção de 2 fitas filhas, igualzinho lá na replicação. Ah, como assim a amostra ou substrato inicial é utilizado como molde? Lembra da história da regra de complementaridade de pares de bases? Uma fita de DNA sempre é produzida em relação ao molde. Como assim ao molde? Se na fita molde ou substrato ou amostra tem adenina, a cópia tem que ter timina. Se no molde tem citosina, na cópia vai ter que ter guanina. Lembra sempre da regra de complementaridade de pares de bases, tá? Ok. Então, no primeiro ciclo, né, o meu duplex, que era a minha amostra, é utilizado como molde para produzir 2 fitas filhas. E lembra que a replicação é semiconservativa? O molde permanece ligado à cópia, certo? Ao final do primeiro ciclo, olha, eu tenho aqui, teoricamente, 2 fitas agora de DNA que se tornaram produto. Só que para ir para o segundo ciclo, essas 2 fitas que eram produto, agora são moldes. Então, seguindo a história da replicação, né? O molde, né, o duplex se separa, cada fita, então, é um novo molde. Então, se eu tenho 2 duplex, na verdade, eu tenho 4 fitas de DNA, que agora são moldes para produção. Então, ao final, né, obviamente, de 2 duplex, ao final do segundo ciclo, eu tenho 4 produtos. Para iniciar o terceiro ciclo, agora esses 4 duplex são separados, né, em 16 fitas, e ao final do terceiro ciclo, novamente a ideia de, a partir de 4 moldes, ao final do terceiro ciclo, eu tenho 16 produtos.
Então, qual é a ideia da reação cíclica? O produto da reação anterior serve como molde para a produção dos produtos do próximo ciclo. E assim sucessivamente. É por isso que, ao final lá de 30, 35, 40 ciclos, por isso que a PCR, teoricamente, você pode entrar com um molde, mas lá no final de 30, 35, 40, 45 ciclos, você vai ter bilhões de cópias do alvo produzidas, tá? Tudo bem até aqui? Passando para frente. A história do Mullins eu vou passar correndo, porque eu já falei lá na aula gravada, tá? E não é o ponto mais relevante da história. O ponto legal que eu acho que eu não falei lá na aula gravada, e eu até falei que a história dele eu ia dividir em duas partes, porque é sensacional. Em resumo, ele inventou a PCR quando ele fazia o mestrado dele, para diagnóstico de anemia falciforme. O ponto alto anos mais tarde ele ganhou o prêmio Nobel. Anos mais tarde, a técnica foi empregada para perícia, foi daí que nasceu a perícia forense, tá? E ele virou bilionário, comprou uma ilha e ele é surfista hoje em dia, ou seja, ele vive do mérito da inteligência dele. Então, isso é muito bacana, né? Então, ele mesmo não imaginava que a técnica dele revolucionaria tanto, mas sim, sem a PCR, a biologia molecular nunca teria saído da universidade e se tornado uma disciplina e se tornado uma área da análises clínicas hoje em dia, tá? Passando para frente. Só um pouquinho. Filho, tá muito alto o seu áudio. Abaixa um pouquinho, tá? Entende essas coisas, gente. Vamos lá. Componentes da PCR. Não tem muita coisa diferente. Se a gente comparar a PCR com a replicação, em termos teóricos, a PCR é muito mais simples. É assim, ó, na prática. Vou falar assim, o que a gente tem na prática. A PCR, teoricamente, ela é muito fácil. A parte difícil da PCR é a parte prática, é o laboratório. É um exame que tem que ser muito bem padronizado em laboratório, tá? Então, ele não é tão simples a parte prática. Lá, quando nós tivermos aula prática, vocês vão ver que eu vou trazer um monte de regras diferentes, mas eu também já deixei separado uma aula só para a gente falar sobre isso, tá? Os pontos de controle de qualidade da PCR. Mas, enfim, centrar aqui. Componentes da PCR. O que você vai precisar para fazer uma reação de PCR? O básico, né? Uma amostra de DNA, que obviamente foi anteriormente extraída, né? Então, antes de fazer a PCR, primeiro você tem que fazer a extração de DNA. A enzima-chave, que é a TAC polimerase. Os oligonucleotídeos iniciadores, que são os primers, que eu acho que vocês viram que eu pulei um pedaço do slide, mas é de propósito, porque aí eu vou fazer aquela aula no quadro com vocês, tá? Porque o principal ponto da PCR são os primers. Os DNTPs, que é o outro nome, o nome técnico para os nucleotídeos de DNA. Um tampão para a enzima TAC polimerase, já que ela é uma enzima, ela exige um tampão, ou seja, um pH adequado. E um cofator, ou seja, a TAC polimerase também exige um cofator. Aqui, né, é um kit pronto para PCR. Não é muito comum kit pronto, tá? Geralmente PCR são reações que nós montamos para fazer, mas aqui seria um kitzinho pronto. Então, notem que todos os reagentes vêm em Eppendorfs, então são quantidades mínimas. Deixa eu até falar uma coisa para vocês. O volume final de uma reação de PCR é 10 microlitros, 25, 50 microlitros. É uma reação, gente, feita naquele Eppendorf, se vocês lembrarem lá da aula prática, aquele menor Eppendorf, o Eppendorf 02, 200 microlitros, tá? Então, é uma reação muito pequena em termos de quantidade. Então, é a reação de PCR que tem o maior problema com erros de pipetagem, porque os volumes são muito pequenos, tá? Mas eu falo sobre isso em outro momento. Então, vamos lá. Enzima TAC polimerase. Pontos importantes. É uma enzima termoestável, é uma enzima que suporta uma elevação de temperatura muito alta. Então, teoricamente, né, uma PCR convencional,
A enzima TAC polimerase, ela suporta até 95 graus, mas é claro que vão existir algumas PCRs que a gente vai precisar de comprar TACs polimerases um pouco mais especiais, ou seja, TACs que suportam até 98 graus. A temperatura excelente da TAC polimerase é 72 graus. Então, a maior parte das reações de PCR, a gente vai ajustar a temperatura para melhor desempenho da TAC a 72 graus, tá? Para vocês terem uma ideia da velocidade de ação da TAC polimerase, ou seja, o máximo da cinética dela, ou seja, quando ela consegue dar o seu máximo de eficiência, ela vai conseguir, por minuto, adicionar de 900 a 1.200 nucleotídeos. Como eu comentei com vocês, isso quer dizer que ela é tão rápida que se você tiver que ler 1.200 nucleotídeos, você vai levar cerca de 3,6 minutos. Só para vocês entenderem como ela é extremamente rápida. E como eu coloquei lá para vocês, ela não tem atividade de exonuclease nos dois sentidos. A nossa polimerase celular tem, tá? Para os dois sentidos. O que significa isso? Ela consegue lá olhar o molde e ver que tem adenina e conferir se na cópia tem timina. Se tiver errado, ela consegue consertar. Só que a TAC polimerase é só em um sentido. Isso mostra que claramente a PCR tem erros, mas esses erros são ajustados para não interferir no resultado do exame, tá? Então não precisa se preocupar com a possibilidade de exames darem errados por causa disso, porque não acontece. Já é tudo planejado para não ter problemas. Outra coisa, curiosamente, a TAC polimerase sempre adiciona uma adenina no final de cada fragmento que ela amplifica. Isso também não interfere nos resultados. E a TAC polimerase é uma enzima que vai exigir sempre, como eu falei anteriormente, um pH adequado, por isso que a gente tem que pôr um tampão, e um cofator, ok? E só recordando aqui, por que ela chama TAC polimerase? Porque ela foi extraída da bactéria termos aquáticos, tá? Que é uma bactéria encontrada em águas termais. E as TACs polimerases que nós compramos hoje já são transgênicas, tá? Não é mais essa original. Ela foi, ao longo do tempo, sendo modificada geneticamente para se adaptar aos diferentes tipos de PCRs que nós fazemos hoje em dia, tá? Passando para frente. Primers. Como eu falei, primers, eu só dei uma introdução aqui porque eu vou fazer uma aula separado, porque primers são muito importantes. O que são primers? São aqueles pequenos oligonucleotídeos iniciadores. Então, são pequenas sequências de DNA que vão nos ajudar a encontrar o alvo, nosso marcador molecular. E é por conta dos primers que a PCR, ela não copia todos os cromossomos, mas somente o alvo. Por quê? Se vocês recordarem, lá na replicação, a gente também tinha isso. As polimerases, em geral, elas não encontram no DNA onde é para começar a replicação. O que determina o ponto de início são os primers. Lá na replicação, os primers nós chamamos de origens de replicação. Lembra das ORES? Então, as ORES são os primers. Mas na PCR, que é uma replicação artificial, a gente sempre chama de primers, para dar o sentido de são os primeiros da reação, tá? Como que o primer, né, ele indica a PCR onde ela deve copiar? Isso acontece porque os primers também são artificiais, eles são construídos sinteticamente. Então, quando a gente quer fazer um novo exame, a gente manda construir novos primers. Baseados em quê? A gente tem lá uma região de DNA-alvo e a gente mesmo vai lá, pode ser manualmente ou utilizando softwares, e constrói o primer de maneira complementar ao alvo. Então, se o alvo diagnóstico tem, vamos lá, de novo seguindo a regra de complementaridade de pares de bases. Se no alvo tem citosina, o primer tem que ter guanina. Se no molde, né, no alvo tem timina, o primer tem que ter adenina. Então, essa aula de primers separados, eu vou ensinar vocês a fazerem manualmente isso, tá? Ah, mas eu já sei a regra de complementaridade de pares de bases. É que não é tão simples assim.
Então, eu vou ensinar primeiro vocês manualmente e quando a gente retornar a aula prática de bioinformática, vou ensinar para vocês como usar os softwares de bioinformática para eles construírem os primers para a gente, tá? Então, a gente tem aula teórica e aula prática sobre isso, tá? Então, por serem complementares ao alvo, é claro que o primer, né, quando a gente der condições na reação, eles vão se anelar ao alvo, ou seja, vão estabelecer pontes de hidrogênio com o alvo e vai sinalizar para ataque polimerase que é a partir deles que ela deve fazer a cópia do alvo, tá? Então, por isso que os primers são o ponto de partida da amplificação, porque eles sinalizam para ataque polimerase qual é a região no DNA que ela deve copiar, e aí ela só copia o alvo. Por quê? Porque o primer indica para ela isso, ok? Então, nesse primeiro momento, é só isso que vocês precisam saber de primers. Depois, a gente tem a aula específica de primers, porque vocês devem ter visto pelo slide, olha, que tem aqui uma série de outros slides onde eu vou comentar a respeito dos primers, tá? Mas eu fiz uma aula separada, é a nossa terceira aula, certo? Agora vamos para os outros componentes da reação, DNTPs. Deixa eu fazer aqui uma parada. Alguém quer fazer uma pergunta agora, gente? Ou vocês preferem fazer lá no final? Tá tudo bem? Por enquanto, tudo certo, professor. Ok, vou seguindo em frente então, tá? Então, DNTPs. Como já comentei, né? Os DNTPs são nucleotídeos. O que a gente não fala para vocês lá na replicação, porque a replicação é muito longa, né? Tem muitos componentes, então a gente meio que mascara essa informação, principalmente porque sou eu que dou aula, né, de genética, então eu já sei que eu posso mascarar essa informação, porque depois no segundo ano eu vou ser eu mesmo que vou contar a verdade para vocês, né? Nessas condições a gente pode fazer isso. É o seguinte, DNTPs, qual a diferença dos nucleotídeos celulares? Nenhuma, tá? A gente só chama eles de DNTPs agora para deixar claro para vocês que são os nucleotídeos que fornecem a energia de ATP para ataque e realizar a função. Então, ataque polimerase, todas as polimerases, elas requerem energia do ATP. Então, sinteticamente falando ou artificialmente falando, a maneira, né, que os engenheiros da área de biologia molecular, que são quem constroem esses componentes da PCR, a maneira de fornecer artificialmente ATP para ataque polimerase é associando aos nucleotídeos. Então, todos os nucleotídeos, né, adenina, timina, citosina e guanina, eles vêm na forma trifosfatada. O que é trifosfatada? É, na verdade, o fato de que um nucleotídeo básico, lembra, ele tem uma pentose, no caso do DNA, uma desoxirribose, uma das 4 bases nitrogenadas e um grupo fosfato. Esse é o nucleotídeo comum. Os nucleotídeos na forma trifosfatada, ou seja, os DNTPs, ao invés de apenas um grupo fosfato, tem 3, tá? Então, quando a ataque polimerase for adicionar esse nucleotídeo à nova molécula de DNA, ela quebra essa ligação de fosfato, ou seja, ela libera esses 2 últimos fosfatos. Se vocês lembrarem, porque eu cheguei a explicar isso uma vez para vocês, esses 2 últimos fosfatos recebem o nome de pirofosfato, né? E aí, o nucleotídeo, quando ele é adicionado à nova molécula de DNA, ele vai ser adicionado na forma monofosfatada. Só que se vocês associarem a bioquímica, gente, quando o nucleotídeo ele está nessa forma aqui de DATP, entenderam já, né? É ATP. Por isso que se vocês lembrarem, não sei se vocês entram nessa parte aqui, tá? Mas lá no ciclo de Krebs, se vocês lembrarem, a maior produção energética falando não é ATP, é GTP. Por que é produzido GTP no ciclo de Krebs? Para dar substrato para a síntese de DNA, tá? Então, todos os nucleotídeos de adenina, timina, citosina e guanina podem ser produzidos na célula na forma trifosfatada. Para quê?
Exatamente, para fornecer os substratos para replicação, tá? Isso é normal, ok? Então, DNTPs são os nucleotídeos na forma trifosfatada. Por que eles estão trifosfatados? Para que a taquipolimerase possa utilizar a energia da quebra da ligação para fornecer energia para ela mesma realizar trabalho, tá? Bom, e os últimos componentes da reação. Cofator. Cofator, né, se vocês lembrarem também lá da bioquímica, é qualquer parte não proteica, mais que uma proteína, mas principalmente uma enzima, precisa como grupo prostético para realizar a função. Lembram disso? Sem o grupo prostético, a enzima não tem função. Geralmente, cofatores são íons minerais. No caso da taquipolimerase, o íon mineral principal como cofator dela são íons de magnésio, tá? E geralmente o que vem para geralmente é porque tem taques diferentes, tá? Mas geralmente o que vem para nós é o cloreto de magnésio, que aí vem junto no kit da TAC, a gente dilui e coloca na reação. Sem o cofator, geralmente a enzima não tem função. Mas em quantidades muito altas, o cofator pode inibir ataque, tá bom? Esse é o principal que precisa saber de cofator. E, já tinha colocado aqui, e o tampão. Como toda enzima, a taquipolimerase exige um pH adequado, e esse pH adequado é fornecido por um tampão adequado. Então, no kit que a gente compra de taquipolimerase, ó, esse aqui é um kitzinho básico, é uma das marcas que a gente utiliza no laboratório, né? A Invitrogen ou Thermo Scientific. No kit já vem 3 Eppendorf, sempre. Um Eppendorf é a TAC, propriamente dita. Um Eppendorf é o cofator e o outro Eppendorf é o tapão. Então, tudo que a enzima precisa para desempenhar a função adequada, geralmente é fornecido nesse kit, tá? Aí, né, o que é um mix de reação, para finalizar? Um mix de reação é o que você vai preparar lá no laboratório para montar a reação de PCR. Então, você precisa de um tampão, que é o que é fornecido no kit para taquipolimerase, um mix dos 4 DNTPs juntos, o cofator, no caso aqui, cloreto de magnésio, né? Um par de primer, depois a gente fala mais do primer, o DNA molde, taquipolimerase e água para completar a reação, ok? É o que você precisa para a parte química, né? Para fazer uma reação de PCR. E só para finalizar aqui, gente, esse aqui é um print, tá? De uma sugestão de fornecedor para montar uma reação de PCR. O que eu queria deixar claro para vocês é a importância da química e da bioquímica, tá? Porque a gente não faz essa parte na biologia molecular, porque vocês já veem esses cálculos em química. Mas notem, olha, que aqui a concentração que é fornecida pelo reagente é uma, a concentração final é outra, e notem que o volume de pipetagem é outro. Tudo isso aqui, gente, é dado por cálculo de equilíbrio químico. Então, só para vocês entenderem que é muito importante aprender isso, porque na prática, qualquer laboratório, tá? Não só de molecular, mas de microbiologia, de bioquímica, de imunologia, a gente faz muito cálculo de química. Então, como vocês estão no 2º ano e aprendendo isso, deem muita ênfase a isso. Guardem todas essas anotações do que vocês fazem, desses cálculos, porque depois de formado, quando a gente começa a trabalhar, a gente tem que recorrer àqueles caderninhos lá dos professores, lá da química, para lembrar como que faz, e depois a gente lembra de tudo, mas deem bastante atenção nessa parte de química, porque a gente usa muito depois na prática, tá bom? Finalizando aqui, aberto para perguntas. Vamos lá. Não tem perguntas? Ô, gente, vocês estão me deixando no vácuo. Pro. Eu Vai, acho que Giovana, me tá salva. tá tudo certo por enquanto. Tá tudo certo? Joia. Não, beleza. Tranquilo.
Então tá, eu tô me sentindo tranquila, tá? Então, se vocês estão falando que tá tranquila, tá tranquilo. Então, olha só. Então, nessa aula, nós vimos tudo que vai na reação. Na semana que vem, nós vamos ver o como que é a tal da ciclagem, ou seja, o como que a PCR amplifica isso. E aí, depois, controle de qualidade, tá? Para falar dos controles positivo e negativo, o que é o padrão ouro, alguns tipos de exames e na aula em separado só sobre o primer, tá bom? Então, se ninguém tem pergunta, vou finalizar aqui. Pergunta do fórum eu já respondi. Não esqueçam de responder a pergunta, tá? Que é a resposta da atividade que gera a presença. Assim que o Meeting me liberar a gravação, eu posto lá para vocês, ok? Então, para finalizar, fiquem em casa, que eu acho que vocês perceberam que está aumentando agora o número de casos de novo de Covid. Fique em casa. Eu não quero ter a tristeza de saber que algum aluno meu está doente, tá? Então, fiquem em casa, se cuidem, qualquer coisa, me chama lá no WhatsApp ou por e-mail, tá bom? Fechou? Beleza, Pro. Então tá, gente. Tchau, tchau, se cuidem, tá? Tchau, boa semana. Para vocês também. Tchau, professor. Tchau, tchau.